Tudo ótimo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Que bom a gente ver o pessoal, todo mundo na aula de novo, as coisas voltando ao normal, alhamdulillah. Eu tenho alguns avisos. O primeiro deles é que, graças a Deus, a gente voltou com as aulas de novo, online e ao vivo, né? A segunda é que se deu certo ontem a aula com o Sheikh no horário, se vocês... Porque, assim, daqui para frente, as aulas vão ter que... A gente vai ter que mudar os horários, né? Por causa da oração do Maghrib. Então, quem pediu a mudança ontem foi o Sheikh Adel. Mas, provavelmente, o Sheikh Osama vai pedir para mudar o horário. E mais tarde, de repente, os outros sheiks também, por causa do horário da oração do Maghrib e a oração do Isha, que como eles têm a maioria duas aulas, a turma de vocês e a turma seguinte, então provavelmente eles vão pedir para mudar. Então eu queria saber se o horário... Tem que orar, né, professora? Oi? A gente também ora, né? O nosso horário também, por isso que eu me atrasei aqui. A oração do Maghrib deu exatamente agora, e eu falei, vou rezar rapidinho, mas no final acabei me atrasando um pouquinho. Então, a gente vai ver daqui para frente como é que vai ficar a relação dos horários, mas a aula funcionou? Para mim, funcionou. A partir das 8 horas? Para mim, tá ok. Então a gente vai... Foi muito bom. Eu vou ver com os outros sheiks, eu vou ver com os outros professores, ver se a gente consegue todo mundo colocar mais ou menos no próximo horário das 8. Melhor. Para ficar todo mundo certinho, assim, porque senão fica um dia um no horário, outro dia o outro no outro, não fica bom nem para gente, nem para vocês, né? Bom, a outra questão que eu queria levantar com vocês foi, eu coloquei ontem no grupo um aviso falando que a gente vai precisar de um representante de sala para levar as questões dos alunos, para levantar algumas questões que vocês queiram falar, ou a respeito de livro, a respeito do conteúdo, a respeito dos professores, a respeito das aulas. Então, na primeira turma, né, da turma do semestre, do terceiro semestre, a gente já está mais ou menos que escolhendo as pessoas, e eu queria que vocês colocassem ali, no grupo mesmo, algumas sugestões de nomes, para a gente não fazer só levantar uma pessoa, embora eu acho que a professora Silvia seja uma ótima escolha, mas só para não ficar só uma pessoa e depois a gente faz uma votação para ser mais democrático. O que vocês acham? Bom, né? Então tá. A gente pode propor 3 nomes. Vocês já levantaram o nome da professora Silvia. É claro que ninguém vai ficar para trás ou preferir alguém por causa de algum motivo, mas eu acho que a gente escolher 3 nomes ia ser mais democrático e ia ser melhor, né? A nossa aula de direitos humanos, então vamos partir para a parte democrática, vamos botar isso em prática. Vamos escolher, então, 3 nomes e a gente faz uma votação. O que essa pessoa vai fazer? Ela não vai precisar ajudar na parte pedagógica, claro, nem na parte da coordenação. Ela só vai levantar os assuntos dos alunos ou, de repente, alguma pergunta que eu não tenho como responder na hora. Vai ser um ajudante, né? A pergunta que a gente não tem como responder na hora, como a professora Silvia vem fazendo, ela levanta as questões e muitas vezes me traz, ou responde entre vocês mesmos. Então, não poderia ser um representante homem e um representante mulher, porque muitas das vezes a gente, por exemplo, o homem ele tem mais liberdade com o homem, a mulher mais liberdade com a mulher. Também pode ser uma sugestão, aí a gente teria 2 representantes. Sim. Aí a gente pode levantar essa questão, não tem problema não, mas se for uma representante mulher, os irmãos têm algum empecilho, alguma coisa assim? Eu acho que não, talvez não, né? Mas, de todo jeito, gente, eu vou continuar com vocês. É só para ser um representante de sala para, por exemplo, não achei o link, eu não estou aqui. Aí a pessoa vai lá e coloca o link, vocês sabem que está em contato direto comigo. Só sobre essas questões, tá? Bom, eu vou começar a aula aqui, então. A gente tinha alguma dúvida a respeito da prova? O que vocês acharam da avaliação? Eu vi que os outros professores fizeram a correção das provas. Vocês acham necessário fazer a correção da prova de direitos humanos ou está tudo certo? Tá boa, né? A prova foi tranquila. Bom, eu vou começar aqui, então deixa eu só diminuir aqui a tela para conseguir conciliar as duas. A gente falou, então, a gente tinha parado mais ou menos
o que dizia, como que foi a origem dos direitos humanos, né, em relação às leis, como que as leis foram impostas, como que eles começaram a se movimentar para fazer uma declaração, que é a declaração que a gente tem hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa declaração e também sobre o que o Islã diz sobre isso. O que o Islã fala sobre os direitos humanos. Então, em conformidade com o que a lei islâmica eterna da proteção da religião, da vida, da mente, da honra e da propriedade da descendência humana, por sua excelência, em relação, o Islã fala que em relação à integridade e à moderação, a gente isso deve prevalecer em relação a todos os posicionamentos e regulamentos da vida do ser humano, pelo que combinou a alma com a matéria, ou seja, na parte prática, o muçulmano não é aquele ser que só se abstém da vida mundana e fica só na parte religiosa, não é um monge. A gente é a religião, o Islã é a religião, e os muçulmanos são os adeptos da religião da moderação. Então, a gente tem que ter a parte prática, a parte da vida que a gente leva, todo mundo tem que trabalhar, tem que cumprir seus direitos sociais, seus direitos como cidadão, e também a gente tem que conciliar isso com a prática, com a parte religiosa. Por isso que fala que o Islã, ele combinou a alma com a matéria, a mente com o coração, reiterando o papel dinâmico da civilização e do processo histórico das nações muçulmanas, as quais Deus elegeu como a melhor nação humana que transmitiu à humanidade a civilização mundial equilibrada. Ou seja, o Islã, quando veio, a mensagem que Allah mandou não veio só para falar a respeito da relação entre o ser e a divindade. Veio para falar a relação do ser com a divindade, principalmente, em primeiro lugar, e a relação social. Não é à toa que os pilares do Islã são 5. O primeiro deles, qual que é? A relação do homem com Deus. É fazer a shahada, é a pessoa dizer, acredito, testemunho que não há outra divindade além de Deus e que Muhammad é o mensageiro. Depois, ainda, combinando a parte religiosa com a parte do ser humano com o Criador, a gente precisa praticar as orações. Mas depois disso, é uma parte social. O pagamento do zakat, a relação do jejum. A relação do jejum a gente pode combinar bem isso, e a relação do zakat também. Por quê? A relação do jejum, a primeira ordem do jejum é que a gente estabeleça aquilo que Deus ordenou. A gente tem que cumprir aquilo que Deus nos ordenou, que é a prática do jejum. Mas, como consequência disso, a gente tem um sentimento de fraternidade com o próximo, tanto que na festa, o Eid que a gente pratica, né, a festa dos muçulmanos, ela tem a ver com a parte social, porque a gente tem que pagar o zakat. O zakat é pago para quê? Para que todos os muçulmanos possam aproveitar, possam usufruir dessa festa. Então, a gente paga o zakat para que aquele pobre tenha necessidade, que aquele necessitado tenha a oportunidade de também festejar, de também aproveitar aquele dia, podendo ter uma refeição melhor, podendo comprar uma roupa melhor. Então, às vezes a gente pensa que o Islã é uma religião que fala só, e geralmente o Ocidente pensa isso, né? Que o Islã é uma religião que fala só entre a criatura e o Criador. Mas não, o Islã estabelece essa igualdade, porque a gente precisa pagar o zakat, isso faz parte da nossa religião. E o sentimento que a gente tem quando a gente jejua é demonstrar fraternidade com aquele que mais precisa. E no que se espera dessa nação atualmente para orientar a humanidade perdida, no meio da disputa de correntes doutrinárias e seitas, oferecendo soluções para os problemas crônicos da civilização material. Então, a gente também não a gente não fica entre a criatura e o Criador, e a gente também não fica entre a criatura e aquilo que foi criado. O Islã é a religião da moderação. Então, a gente jejua e quebra o jejum. A gente reza e a gente trabalha. Existe a relação entre o muçulmano e o Criador, mas também existe a relação entre o muçulmano e a criatura. Quais são os nossos deveres como sociedade islâmica? O que a gente precisa ser? O que o Islã fala sobre a gente ter o respeito com os nossos vizinhos? Qual é o nosso papel social como muçulmano? E em contribuição aos esforços da humanidade ligados aos direitos humanos, cujo objetivo é proteger o homem contra a exploração e a opressão,
como também para enfatizar a sua liberdade e a concessão dos seus direitos na vida digna, em conformidade com a lei islâmica. Então, o que está explicando aqui? Que o muçulmano ele veio para mostrar para o ser humano a mediação. Na verdade, todas as religiões vieram para isso, né? Todas elas vieram com essa mensagem, que o ser humano precisa ser bom com Deus, ele precisa ser uma pessoa melhor, e aí ele vai ser um melhor cidadão, ele vai ser um espelho de uma sociedade melhor. Demonstrando que essa humanidade já atingiu... Só um pouquinho, quando eu paro aqui é porque tem alguém querendo entrar, tá? Demonstrando que essa humanidade, que já atingiu o estágio avançado no mundo material, necessita e continuará necessitando de suporte para alavancar a sua civilização e de autodelimitador que proteja os seus direitos. Então, a gente também precisa ter um limite. O nosso limite foi estabelecido por Deus, segundo o Alcorão, segundo o que o profeta nos ensinou. A gente também precisa ter uma margem. O ser humano, quando a gente fala de muçulmano, o muçulmano também erra. A gente também precisa ter um conselho que fale para a gente, olha, a gente estabeleceu que isso aqui é o limite para o muçulmano ir para frente ou ir para trás. Acreditando que os direitos fundamentais e a liberdade pública no Islã constituem parte da religião, ninguém tem uma prerrogativa de revogá-los na sua totalidade, ou parcialmente, ou ignorar esses direitos, ou violar esses direitos, por serem regras divinas e elas serem incumbidas a nós. Com essas regras, Deus revelou os seus livros, e com elas enviou o seu último mensageiro, com o qual selou o ciclo das revelações celestiais. Daí, a proteção desses direitos torna-se uma das formas de adoração, e, ao contrário, negligenciar esses direitos, ou ir contra esses direitos, ou atacar esses direitos, constitui uma prática condenável pela religião. Por essa razão, todo ser humano é responsável por esses direitos, como também toda nação em conjunto. A gente tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o muçulmano é como se fosse um corpo. Ou alguns sábios usam também, o muçulmano é como se fosse uma parede, que se alguma coisa acontecer naquele corpo, a gente sente. Então, essa é a sociedade islâmica que a gente procura. Se a gente encontrou, desde a época do profeta Muhammad até hoje, a gente encontrou, Allahu Alam. Mas esse é o ensinamento do profeta. A gente é como um corpo. Se o corpo está doente, se uma parte do corpo está doente, todo o resto do corpo sente. É isso que a gente vive, mais ou menos, quando a gente vê os direitos dos muçulmanos serem usurpados, quando a gente vê opressão entre os muçulmanos. É impossível a gente ver uma comunidade muçulmana sofrendo e a gente não sofrer também. Ou a gente não repensar o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel na sociedade, como que a gente pode agir. Então, isso mais ou menos foi o que aconteceu aqui no Brasil. A gente se formou como uma sociedade, embora a gente seja cada um em um ponto, né? A gente não tem uma concentração dos muçulmanos em um só local, mas a gente começou a se mover. Então, aquilo que um muçulmano sentia, por exemplo, as muçulmanas que não podiam usar o lenço, não podiam tirar foto, né? Não podiam ter um documento com o lenço. O que a comunidade fez? Se reuniu e sentiu aquela dor. Então, se moveu para que algo acontecesse de melhor. Esses movimentos, eles fazem parte da sociedade islâmica. O profeta nos mostrou isso quando disse que uma parte do corpo dói, o corpo inteiro sente quando uma parte do corpo dói. São direitos concedidos por Deus e não disposições humanas sujeitas aos desejos, caprichos, anomalias ou às diversas formas de interesse. Esse é um ponto principal que a gente pode colocar como 2 exemplos. Então, na Declaração de Direitos Humanos, aquela declaração que que a sociedade em geral se rege hoje em dia, ela foi feita por quê? Por seres humanos, que não levam em consideração os desejos de todos, ou não levam em consideração as vontades e as necessidades de todos. Como eu mostrei na prova para vocês, numa das perguntas, a gente tinha lá, como que foi fundado, quais foram os princípios que levaram a essa declaração. Então, a principal dessas ações foi os interesses humanos. Por que as pessoas estavam agindo daquela maneira? Precisou ter algo grandioso que mudasse o interior do ser humano para que ele visse, não, a gente tem que parar por aqui e estabelecer um limite. O limite foi essa declaração, olha, vocês não podem ultrapassar essa barreira. Com os muçulmanos, entre nós, a gente não tem isso. Por quê? Porque foi aquela lei que rege a gente, ela foi estabelecida por Deus.
não tem ali o desejo de um povo sobre outro, não tem o capricho, o desejo, não tem a vontade de um povo sobre outro. É aquilo que Deus estabeleceu para a sociedade em geral. Falando da lei que Deus mandou para o profeta Muhammad, a gente pode englobar isso para o mundo todo até o último dia. Se eu falasse para vocês, a gente pode pegar a Bíblia e ver quais são os 10 mandamentos, né? Que são os direitos que, em geral, os direitos que Deus estabeleceu. Isso cabe para a gente hoje em dia, os evangélicos, os cristãos podem dizer que sim, mas a gente, como muçulmano, a gente entende que não. Por quê? Porque essa lei foi para aquele determinado povo, para aquela determinada situação. A lei que a gente está falando hoje, não estou falando de lei islâmica como Sharia, mas estou falando dos limites que Deus colocou para a gente, eles são aqueles limites que vão seguindo com a gente até o último dia. Porque a mensagem do profeta Muhammad foi para toda a humanidade, não vai ter outra mensagem depois da mensagem dele, não vai ter outra lei. O que a gente pode ter são situações que que aquela lei que o profeta estabeleceu não contemplava. Então, a gente tem os sábios que podem dar um norte para a gente, mas se baseando naquela lei que Deus mandou. Continuando, então, são direitos fundamentados na doutrina islâmica, protegidos por preceitos divinos, sendo que sua violação constitui, antes de tudo, a violação aos regulamentos de Deus, que implica uma punição mundana e outra na vida do além. Então, quando a gente foge desses princípios que Deus estabeleceu, ou indo além, ou voltando atrás, por exemplo, a gente pode dizer hoje, a gente jejua, mas hoje em dia a gente não encontra motivos para estabelecer o zakat. A gente está indo a favor de uma lei, né? A gente jejua, mas a gente está voltando atrás no que diz respeito ao zakat. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser aquela religião da moderação e com regras estabelecidas. São direitos integrantes, compatíveis à natureza humana e com o seu estado. Leve em consideração de um ser dotado de fraqueza, força, riqueza, pobreza, nobreza e humildade. A gente vê também que aquela lei que a gente está falando dos direitos humanos da declaração, elas tomam em consideração o que diz um determinado povo. A lei que Deus estabeleceu, ela leva em consideração todos esses outros aspectos. Por exemplo, na lei que fala, nos direitos humanos, quando fala que a pessoa tem direito a ter uma vida digna, a ter o mínimo para sobreviver, não leva em consideração se a pessoa mora num local pobre, né? Se ela mora num local que é menos favorecido. Qual é a ação, qual é o movimento que a gente vai ter, então, para essas pessoas, que são maioria? Isso a gente não encontra. Ou, por exemplo, numa situação de guerra, quais são os movimentos que essa lei vai tomar para que esse povo não continue sofrendo? Isso tudo a gente encontra no Alcorão. Todos esses processos a gente encontra no Alcorão, estabelecendo que isso foi que isso foi estabelecido para todos os povos, né? Que essa lei foi estabelecida para todos os povos em todas as situações, tanto pobre quanto rico, tanto nobre quanto humilde. Não é uma lei para o nobre tem esse dever e esse direito. Não, são todas as pessoas, e se trata de uma sociedade ampla e em geral. Esses direitos que Deus estabeleceu são direitos de todos os indivíduos, sobre o sistema de governança islâmica, sem discriminação por cor, sexo, religiosidade, língua ou condição social. Então, essas leis, elas não são determinantes só para os muçulmanos. A lei que Deus estabelece, ela serve para todos os povos, sendo eles governados por muçulmanos ou não. Por exemplo, quando Omar, radiallahu anhu, ele conquistou a Jerusalém, existiam lá cristãos ou não? Existiam judeus lá ou não? Existia, porque era o Império Bizantino. Existia um império antes dos muçulmanos entrarem. E o que foi estabelecido para eles? Olha, agora a gente vai entrar aqui e vai ser a nossa lei completamente? Ou isso foi moldado para que todos convivessem em paz? Para que todos convivessem em paz. Todos convivessem em paz, desde que eles pagassem o tributo. Então, aquele povo que morava lá antes, eu estou dando a Palestina como um exemplo, porque é um dos maiores exemplos que a gente tem. Então, eles pagavam a dízia,
e podiam viver em paz com os muçulmanos, desfrutando dos mesmos direitos. Direito à religião, de manter os templos deles, de manter a mesma cultura. Então, tudo isso foi estabelecido, foi preservado, né? A gente ainda pode dizer que esses direitos são imutáveis, não permutáveis, ou sujeitos à supressão ou desativação, a qualquer preço ou tempo. São independentes da influência de qualquer circunstância, quer pelos próprios indivíduos ou pela própria sociedade. Ou seja, essas leis que a gente está falando, das leis islâmicas estabelecidas para a gente viver em sociedade, elas são perfeitas também. Elas não mudam de acordo com o tempo. Foi como eu falei para vocês. Se existir alguma situação em que o muçulmano não sabe como reagir, então a gente tem como voltar. A gente volta para os sábios, que vão se reunir e emitir uma fátua, falando se aquilo tem prejuízo para a sociedade ou não. Por exemplo, até pouco tempo atrás, lá na Arábia Saudita, não era permitido a mulher andar de carro, não era permitido a mulher dirigir carro. E isso foi estabelecido lá culturalmente. Mas a sociedade mudou, e o que eles decidiram, a partir de um consenso, decidiram permitir. Então, é esse exemplo que eu quero dar para vocês. Situações culturais, elas vão aparecer, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, nosso contexto muda. O que a gente vive hoje não é a mesma coisa que a gente vivia 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás. Em relação ao voto, por exemplo, a mulher começou existiu o voto há pouco tempo, antes isso não existia, são situações que vão mudando e que a lei islâmica, ela não vai se modificando a isso, mas a gente vai colocando, a gente vai aderindo a essa lei, não que ela mude, são situações que a gente vai agregando. São direitos que asseguram o estabelecimento de uma sociedade, na qual todos os seus membros desfrutam de uma vida decente, confortável e opulente, por tratar-se de misericórdia do Senhor dos mundos para toda a humanidade. Então, ela reserva a quem fica estabelecido por essas leis, seus direitos políticos, econômicos, sociais e morais. Essas leis, as leis que a gente está falando, as leis islâmicas, elas buscam que a sociedade viva melhor, confortável, e como que a gente pode perceber isso? Porque foi Deus que nos deu, foi Deus que estabeleceu isso para a gente. São direitos restritos e não absolutos, regulados de modo a não se chocarem com os princípios da lei islâmica, ou prejudicar os interesses da sociedade. Por exemplo, o direito à liberdade de pensamento e expressão é assegurada para todos. Portanto, na sociedade islâmica, todos têm o direito de exortar a verdade e impedir o errado, prestar orientação a qualquer ser humano daquilo que o ajuda a alcançar os interesses comuns, tanto nas questões mundanas como nas questões religiosas. Porém, essa liberdade é restrita, para que não se use inadequadamente. O que isso quer dizer? Todo mundo, todos nós, falando como muçulmanos, a gente tem o direito de expressar a nossa liberdade, desde que isso não fira a sociedade, desde que isso não venha prejudicar o consenso, desde que um ato não venha prejudicar toda a nação. Na religião, a gente costuma dizer que o que prejudica em geral, a gente não deve utilizar. Existem limites que não podem ser ultrapassados para evitar a disseminação do caos e a transgressão dos limites de Deus, a generalização do prejuízo na sociedade e a desordem no sistema da sociedade. Por exemplo, foi o mesmo caso que eu falei. Antigamente, vou usar a Arábia Saudita como exemplo porque é o que me vem à cabeça. Antigamente a mulher não podia dirigir lá, mas a gente sempre pôde dirigir aqui. Eu chegar lá e dizer, a partir de hoje eu quero dirigir aqui, isso ia fazer o quê? É transgressão. Embora isso seja comum para mim, aonde eu vivo, Gisele, pode ficar à vontade. Embora isso seja comum aonde eu vivo, levar essa questão para outro local é uma transgressão. Então, não que isso seja pecado. Dirigir nunca foi pecado. Mas em uma sociedade que não estava preparada para esse tipo de acontecimento, isso era uma transgressão. Então, eu não posso ser levantar e usar
a possibilidade da minha liberdade de expressão para dizer, não, vocês estão errados, eu estou certa, e levantar as vantagens disso ou os prejuízos. A gente tem que entender a sociedade como nichos, né? A gente, como muçulmano, tem que entender que em um local isso serve para a gente, em outro local isso não vai servir. Agora a gente vai falar um pouco sobre as particularidades dos direitos humanos. O Islã obriga o muçulmano a atender às necessidades dos seus irmãos muçulmanos em qualquer lugar que eles estejam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o bom exemplo que os crentes demonstram em relação à sua misericórdia, seu carinho e amabilidade recíprocas é como se eles tivessem sido provenientes de um só corpo, que quando um membro se encontra indisposto, todo o resto do corpo sente sua debilidade e febre. Essa é a tradução do hadith de forma literal. Mas a gente usa esse exemplo até mesmo com as crianças na escola de que o muçulmano é um corpo só. Quando uma parte dói, todo o corpo dói. Mas o hadith em geral, eu vou repetir, ele fala de partes específicas. O bom exemplo que os crentes demonstram com relação à sua misericórdia, seu carinho e amabilidade recíprocas é como se eles tivessem sido provenientes de um só corpo, que quando um membro se encontra indisposto, todo o resto do corpo sente sua debilidade e febre. Amara, eu sei que você colocou alguma coisa aqui, a gente já vai comentar sobre isso, tá? Sobre as particularidades, a gente também pode destacar aqui, obriga também que os muçulmanos trabalhem para melhorar as condições dos seus irmãos. Sobre isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum de vós vai acreditar sinceramente, a não ser que deseje para o seu irmão o que deseje para si mesmo. Esse é o maior exemplo. Então, se algo acontece com meu irmão, comigo eu não desejo que isso aconteça com meu irmão. E o contrário também é verdadeiro. Se algo de bom acontece com ele, eu não vou desejar que isso acabe para ele, mas eu vou desejar que isso aconteça comigo também. O Islã ordena que os muçulmanos prestem assistência aos seus irmãos muçulmanos, nos momentos de crise e calamidade. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os crentes são como uma estrutura sólida, cada um fortalece ao outro. E em seguida o profeta Muhammad fez isso. Ele fechou as mãos intercalando os dedos, como se a gente fosse ligado, como se a gente fosse interligado, que um apoiasse o outro. É isso que a gente vê hoje em dia? Talvez não. Em alguns momentos a gente vê, outros não. Se a gente vê, né, as situações que os muçulmanos se encontram, a gente se sente frágil, porque a gente não consegue ajudar. Mas é essa relação que o profeta Muhammad fez, que um crente ajuda e suporta o outro. O Islã ordena que os muçulmanos socorram e prestem assistência necessária aos seus irmãos, sempre e quando eles precisarem. Sobre isso tem um versículo no Corão que fala: Deus, louvado seja, diz: e se eles vos pedem socorro em defesa da religião, impede-vos o socorro, exceto se contra um povo com o qual tendes aliança. E Allah sabe do que vocês fazem e Allah é onividente. Então, se a gente tem algo, né, a gente deve se unir, a gente deve ficar próximo. O muçulmano, ele suporta o outro, ele ajuda o outro. O Islã proíbe que os muçulmanos traiam os seus irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todo aquele que voltar as costas a um muçulmano enquanto este se encontra na condição de vítima de violência contra a sua propriedade e humilhação contra a sua honra, Deus voltará as costas contra ele. E no momento em que ele desejar o socorro espera um pouquinho que eu vou ler de novo. No momento em que ele desejar o socorro de Deus. E todo aquele que socorrer o muçulmano da humilhação e violação de sua honra e da sua propriedade, Deus lhe socorrerá no momento em que ele precisar. Isso é um acalento e um desafio para a gente. Então, a gente vê que no momento em que a gente precisar, a gente vai ter o socorro dos muçulmanos. Mas quando eles precisarem da gente, a gente também tem que socorrer eles. É um acalento, por quê? Porque a gente sabe que quando a gente precisar, a gente vai ter o socorro de alguém. Mas e quando o outro precisar? Como que a gente está agindo para socorrer o nosso irmão muçulmano? Isso, muitos sheiks levantaram na situação que a gente está vivendo hoje, sobre a situação da Palestina, dos muçulmanos lá, em que vários muçulmanos, várias outras pessoas perguntaram como que a gente pode socorrer um muçulmano numa situação dessa. Porque nossa vontade era pegar cada um deles e trazer para perto e deixar essas pessoas viverem em paz. Ou o contrário também, tirar o opressor
da opressão dos muçulmanos, né? Fazer com que eles não sejam mais oprimidos. Mas a gente não consegue. E isso é algo que a gente não consegue. A gente não consegue. Então, como que a gente vai reagir a isso? Muitos sheiks foram perguntados sobre isso. E eles chegaram no consenso de que faça o que você conseguir. Deus vai te cobrar daquilo que a gente consegue. Se eu consigo fazer uma súplica para o meu irmão e eu não estou fazendo, Deus vai me cobrar. E Deus também vai aceitar quando eu estou pedindo, porque Deus sabe que é aquilo que eu consigo. Se eu consigo ir um pouquinho mais além, eu devo fazer isso. E Deus vai me proteger e vai me cobrar. Então, é essa situação. A gente tem que ir aonde está o nosso limite. Mas a gente não deve criar o limite para isso. Por exemplo, eu consigo ir um pouquinho mais além, mas eu quero continuar só fazendo súplica, então Deus vai me cobrar sobre isso. O Islã proíbe o abuso do poder e de autoridade para obtenção de benefícios pessoais. Por isso, concedeu ao governante prerrogativas em tomar as providências que resultam no abuso de poder e devolvê-las ao tesouro muçulmano. Um desses exemplos foi quando a gente vê isso mais na prática, assim, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu, que tiveram os califas, né? Então, os governantes, eles vão ser daquelas pessoas mais cobradas no dia do juízo final, porque está na mão deles a vida de uma sociedade inteira, da comunidade inteira. Então, o que o Omar costumava se cobrar? Ele saía de noite em volta de Medina e andava por entre a cidade para ver como estava a situação, sem que ninguém reconhecesse ele. E aí ele via se tinha alguém pedindo ajuda, como é que estava a situação dos muçulmanos, todas essas questões o governante deve levantar, porque ele vai ser o primeiro a ser punido. Se tem uma sociedade que está passando necessidade, tem um governante que pode fazer por ela, eu não devo achar que é minha responsabilidade. É a responsabilidade daquele que Deus designou para ser um califa na terra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam designou um homem da tribo de Zahd, denominado, eu não consigo ler daqui, gente, para a coleta da caridade. Eu vou deixar esse arquivo depois com vocês, tá? Quando ele trouxe a caridade, ele disse: esta é de vocês e esta me foi oferecido. O profeta Muhammad disse: por que é que ele não ficou em casa, na casa de sua mãe ou de seu pai, para ver se alguém havia o presenteado ou não? Juro em nome daquele cujo está em minhas mãos, que se ele tomar algo dos bens, aparecerá no dia do julgamento carregando em suas costas. Se ele levar um camelo, ele vai aparecer gritando. Se ele levar uma vaca, ela vai aparecer mugindo. Se ele levar um carneiro, ele vai aparecer cambaleando. Em seguida, o profeta ergueu a mão até que a gente viu a parte branca do braço dele e disse: ó Deus meu, eu adverti. Então, essa parte de concessão, da pessoa não ter benefício porque ela é um governante, foi muito destacada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que era ordenado para um povo era dele. Aquilo que era ordenado para outro povo era dele. Por exemplo, se fosse dado ao tesouro islâmico uma parte, a pessoa não podia dizer que aquilo era dela, que ela tinha direito daquilo. O Islã proíbe todas as formas de violência, como bater alguém com a mão ou algo semelhante. O uso de discurso violento, como a calúnia, a fofoca, o falso testemunho e a injúria. Deus diz sobre isso, e aqueles que molestam os crentes e as crentes, sem que nada tiverem cometido, com efeito, isso vai sobrecarregar eles com infâmia e um pecado. O Islã também proíbe violar a privacidade das pessoas e a sua interferência. Deus louvado seja disso no Corão. Não vos espreiteis, não façam intriga, não fiquem um caluniando sobre a vida do outro, não fiquem mesquinhando, não fiquem conjecturando, não fiquem criando fofoca. Isso tudo é algo que a gente sabe que destrói sociedades, destrói comunidade, que é algo que sobrecarrega o ser humano. Tudo isso Deus não permitiu. Gente, a gente tem mais 2 minutos. Eu queria que vocês contribuíssem e eu vou passar um tema de casa para vocês hoje. O Amar falou alguma coisa. O que você tinha falado ali, Amar? Eu tinha falado da questão do que aconteceu na Copa do Mundo, que é o querer ir e fazer o que faziam em seus países, saber... Exatamente. Exatamente. Esse é um excelente exemplo. Das pessoas quererem ir para um país muçulmano e falar, não, eu estou aqui, eu tenho o meu direito. Não é assim. A gente tem que
claro que a gente, como muçulmano, a gente não é porque a gente vai para um país cristão que eu não preciso usar o lenço. Mas a gente tem que se adequar, a gente vai ter que se adequar. Daniela, pois não? Salam aleikum. Aleikum salam. Eu tenho uma questão, assim, por exemplo, aqui na minha cidade eu sou a única muçulmana. Uhum. E, por exemplo, quando eu entro no serviço ou em algum outro grupo que tem alguém e as pessoas começam a falar mal de outras pessoas, eu queria saber como que nós muçulmanos devemos nos comportar, porque às vezes eu fico tão desconfortável porque eu sei que é uma coisa que a gente não deve fazer, mas a gente não pode falar para uma pessoa que está acostumada a fazer isso, assim, como que a gente deve se comportar? Olha, essa é uma questão difícil, mas a gente tem que se abster. A gente não deve levar a fofoca adiante e também, se preferível, não interagir. Interagir de jeito nenhum. E não levar a fofoca adiante. Eu escutei que alguém me disse. O diz que me diz que a gente tem que evitar. Ficar em silêncio com certeza é melhor. Pessoal, a nossa aula acabou, eu tenho que entrar para a aula da segunda turma. Eu vou deixar a gente vai falar na próxima aula sobre o que significa o direito, o significado de direito no Islã, al-haq. No Alcorão, tem alguns versículos que falam sobre o haq. Eu vou deixar para vocês lá no chat quais são os versículos que eu quero que vocês procurem, e esse vai ser o trabalho que eu vou contar como nota, tá? Então, a gente tem na faculdade 3 notas. A gente tem a primeira prova, a prova bimestral, um trabalho de pesquisa, mas como a gente está meio cheio de coisas para fazer e a gente ainda tem as aulas para dar e eu não quero sobrecarregar vocês, eu vou escolher esse daqui, isso, eu vou deixar no Classroom também. Eu vou deixar essa pesquisa, o que é al-haq no Alcorão. E tem alguns versículos, vocês vão só copiar e colar os versículos e fazer um trabalho, certo? Patrícia, Paty, corre, porque tá atrasado já. Não, era sobre trabalho mesmo. E as então outras matérias, a gente também vai ter trabalho? Sim, nas outras matérias também. Nas outras matérias também vai ter. Quando que os professores vão aplicar, eu não sei, mas não vai ser um trabalho muito difícil de fazer. Como é o primeiro trabalho universitário de vocês, eu não quero que seja muito pesado. A gente vai ter que fazer de acordo com a BNT, mas que seja mais leve, assim. Um trabalho de pesquisa mais leve. Então, a gente se encontra na próxima aula lá. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, eu vou estar disponível no chat, eu vou respondendo vocês, tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam.